já gratos pela presença. Nós vamos fazer uma leitura de harmonização. Lição 74. Mas palestras. Olha só, velho. Olha o compromisso. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso nascem os fantasmas da calúnia que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa, que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem em todos os lugares a perseguição implacável, e imprescindível se torna manter-se o homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus. Vamos para uma prece de abertura, sintonizando com os amigos do bem e da paz, com os nossos irmãos do mundo espiritual, os benfeitores da casa, os mentores deste pequeno espaço dedicado à doutrina cristã espírita aqui em nossa comunidade, para os quais nós endereçamos então um pedido de bênçãos, de salutar energia para que a gente possa enfrentar os desafios da vida, de orientação diante das mazelas com as quais nós nos deparamos, de saúde e cura interior para nós e para a nossa família, e de direcionamento no roteiro do Evangelho para todos. Que nós possamos, Jesus, louvar o trabalho, agradecer o pão espiritual e material, agradecer a bênção do conhecimento espírita e agradecer a oportunidade de aqui hoje estarmos. Que assim seja. Hoje nós temos o Alberto Ferreira pela primeira vez na casa, né? O guia tecnológico. Então, muito boa noite, meus queridos amigos. É um prazer estar aqui pela primeira vez. E nós rogamos ao Mestre Jesus para que esses momentos que nós vamos passar aqui reunidos sejam momentos de muita paz, de muita alegria e de muito amor. Rogamos também aos nossos benfeitores, aqueles nossos amigos espirituais que nos acompanham, para que o tempo também que nós vamos passar aqui... Está baixo, papai? É aquele bem... Para que esses momentos, né, sejam momentos de paz e de amor. Nós falaremos hoje sobre o Mestre Jesus. E gostaríamos de contar a história de um homem que o conheceu de perto. E esse homem estava frente a frente com alguns juízes que o julgavam e o acusavam, dizendo a ele, mas ele era um pecador. E o homem olhava para aqueles algozes e dizia, se é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Mas ele não podia ter te curado neste dia, pois sábado é o dia santo.
Isso não é problema meu. Isso é um problema de vocês, porque eu era cego. E eles então disseram, tu mentes. Tu não eras cego de nascença. Mentiste a vida inteira, pois que ele não poderia ter te curado. Como um homem que trabalha no sábado pode curar alguém? Esse homem nasceu cego realmente. E em determinado momento da sua vida foi até o tanque de Siloé, ou piscina de Siloé, como era conhecida, que era um lugar com águas miraculosas, águas que curavam. Então vinha gente de toda a Palestina para o tanque de Siloé para tentar curar suas doenças. Dizia-se que só funcionava a água quando ela estivesse bem paradinha. E como estava sempre cheio de gente lá, nunca estava paradinha, né? Mas o pessoal tentava se curar. E esse cego foi um deles. Mas nunca se curou. Mas permaneceu lá naquele lugar, esmolando durante o resto de sua existência. Até um dia. Até um dia muito especial. Quando no pequeno templo que se formou perto da piscina, Jesus foi com os seus discípulos. E estando lá, um dos discípulos lhe faz uma pergunta muito interessante. Diz, mestre, quem pecou para que aquele homem nascesse cego? Os seus pais ou ele mesmo antes de nascer? Pergunta interessante, né? Para quem diz que não tem reencarnação no Evangelho. Quem pecou? E Jesus responde, nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Na verdade, ele nasceu cego para que se fizesse ver nele as boas obras do Filho do Homem. Jesus não veio para a terra sozinho. E então, ele pega um punhado de terra, cospe, faz uma pasta, passa nos olhos do cego e diz a ele, vai e lava-te no tanque. E ele foi. E quando lavou seu rosto, abriu os olhos e pôde ver pela primeira vez da sua vida, daquela existência, a luz. O bailar da luz brincando na água, naquele momento, ficaria inesquecível em sua memória. E a voz daquele que lhe disse, o que Jesus pergunta antes, tu queres ver? E ele diz, eu quero. E é aí que Jesus faz uma festa de barro com o cuspe. E ele explicava isso àqueles que o julgavam. E os homens lhe perguntam, mas como que ele te curou? E ele contava essa história, eu já lhe vos disse. Eu estava e escutei uma voz dizendo, tu queres ver? Eu disse, quero. Então me passou algo nos olhos e disse, vai até o tanque e lava-te. Eu lavei e passei a enxergar. Já vos contei isso algumas vezes, disse ele. Isso é uma mentira. Nós vamos te expulsar do templo. Nós vamos expulsar a tua família da sinagoga se não contares a verdade. Mas aquele espírito não era um espírito qualquer, pois o mestre mesmo diz, esse veio para que se fizesse ver as boas obras. E ele disse assim, não tem problema, pode me expulsar. E assim foi feito. Mas passou um tempo, alguns dias, e andava este ex-cego pelas ruas, já tendo sido excomungado, já não podendo mais entrar em lugar algum, sagrado para os judeus. Então, um homem para na sua frente, com uma beleza impressionante. Um homem alto da estatura da sua bondade.
os olhos e diz àquele cego, esse cego, tu crês no Filho do Homem? E ele diz assim, mostra-me para que eu possa crer nele. E Jesus disse, é este que vos fala. E os espíritos afins se reconhecem. E o ex-cego diz, eu creio. E é então que Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Todo aquele que crer em mim, nunca mais andará nas trevas. Jesus, a luz do mundo. O Espírito de luz. Emmanuel conta, no livro A Caminho da Luz, falando em luz, conta-nos, bem no início do livro, quem não conhece este livro, ele narra a história da humanidade e a história do próprio planeta, em detalhes, para quem quer saber o que aconteceu em cada uma das fases da nossa existência. Mas bem no comecinho, Emmanuel diz assim, nas tradições do mundo espiritual. Nas tradições lá no mundo espiritual também tem os seus escritos, se aqui tem, né? Aqui é uma cópia mal feita de lá. Conta-se nas tradições do mundo espiritual que uma pleiade de espíritos puros já se reuniu 2 vezes em torno da Terra. Uma pleiade de espíritos puros, a qual Jesus faz parte. Já se reuniu 2 vezes em torno da Terra. A primeira vez foi quando o planeta Terra, essa pequena esfera, se desprendeu do Sol. Sim, já houve um tempo que este planeta que nos acolhe hoje incandescia. Em determinado momento o Sol expurgou, lançou para fora de sua órbita, não tão forte a ponto dele ir, porque se ele fosse um pouquinho mais forte, ele ia embora e ia se perder no espaço. Se fosse um pouquinho menos forte, a massa do Sol ia atrair ele de volta. Parou, como o Sol é muito maior do que a Terra, uma proporção absurda, um negócio desse tamanho para um pouco, uma cabeça de alfinete. Ele jogou e a Terra foi e parou num ponto de equilíbrio, em que nem o Sol atrai a Terra de volta para ele e nem o planeta Terra permanece caminhando pelo espaço. Não é interessante esse equilíbrio? Bem num ponto, nem mais nem menos, exatamente no lugarzinho em que o planeta e o Sol comungam. Nesse momento, esta pleiade de espíritos puros se reuniu. Este primeiro momento, reuniram-se. E no segundo momento foi quando Jesus se preparava para vir à Terra. A preparação do Mestre para encarnar na Terra demorou aproximadamente 1000 anos. Porque, como disse, não veio sozinho. Muitos foram os espíritos que vieram com ele para fazer com que a sua mensagem ecoasse em nossos corações até hoje. Então, essa primeira vez foi há 5 bilhões de anos atrás.
5 bilhões de anos. É bastante tempo, né? A Terra também já foi uma bola de fogo, foi se resfriando com o tempo. Alguns cientistas nos dizem que foi há 5,5 bilhões de anos. E outros dizem que foi há 4,5 bilhões de anos. Tanto faz, né? Porque para quem dura 100 anos só no mesmo corpo, no máximo, bilhões não quer dizer nada para nós, né? Eu acho que até o Juvô já escutou uma história que eu conto do cara que foi no museu. Já te contei, Juvô, essa história? O cara foi no museu e viu uma ossada de um dinossauro. Quem quiser saber também sobre o dinossauro, tem lá no Caminho da Luz também. Ele conta o que aconteceu. Vou deixar uma interrogação aqui. Mas o cidadão entrou, olhou aquele enorme animal e ficou perplexo. E disse, nossa, quanto tempo será que esse animal pisou na terra? Olhou, admirou aquilo, né? Mas olhou para os lados, não tinha nenhum monitor do museu ali para ele fazer a pergunta. Ele disse, puxa vida, não tinha nenhuma plaquinha, né? O museu. Mas tinha o guardinha do museu. Ele disse, pensava o guardinha, sabe, né? Chamou o guardinha. Ô, amigo, por favor, o senhor sabe há quanto tempo esse animal pisou na terra? Sei, sim, senhor. Quanto tempo? Ah, faz 1 milhão de anos, 6 meses, 3 semanas e 2 dias. Poxa vida, mas como é que o senhor sabe disso, né? Tanto detalhe assim. Ah, fez aquele carbono 14, né? É um teste, né, que o cientista faz. Disse, não, é porque quando eu vim trabalhar aqui, ele estava aí há 1 milhão de anos. Eu estou aqui há 6 semanas, 3 meses e 2 dias, então é isso que ele fez. É esse tempo que ele está entendendo, né? É um cara bem correto. Mas é mais ou menos a gente tentar descobrir se foi a 5,5 bilhões de anos ou a 4,5 bilhões de anos. Tanto faz, né? Mais vamos ficar no 5 então. Bom, ótimo. Então esses espíritos puros, essa pleiade de espíritos puros, a qual Jesus faz parte, se reuniu em torno da Terra, nesse momento, há 5 bilhões de anos, e depois se reuniu de novo. 5 bilhões de anos depois, menos 2.000, quando Jesus se preparava para vir à Terra. O que nos faz concluir de imediato 2 aspectos. O primeiro deles é que Jesus já era um espírito puro há 5 bilhões de anos. É algo para se pensar. Se era uma pleiade de espíritos puros a qual Jesus faz parte, Jesus já era há 5 bilhões de anos atrás, pegando a média aqui, como o nosso amigo falou, há 5 bilhões de anos Jesus já era um espírito. Essa é a primeira coisa que a gente tira para refletir. A segunda coisa que eu acho impressionante é a qualidade das reuniões dos espíritos puros, né? Já se reúne uma vez e volta a se reunir dali a 5 bilhões de anos, daqui a 5 bilhões de anos a gente vê se essa nossa reunião aqui deu tudo certo, né? Então a qualidade das reuniões é excelente, né? Dos espíritos superiores, porque se reuniram, traçaram planos para o planeta, para quem viria para o planeta, e dali a 5 bilhões de anos viria o Mestre em pessoa para modificar o coração dos homens, para lhes mostrar um novo caminho. Este que é, então, a luz do mundo. Aquele que crê em mim nunca mais andará nas trevas. A partir de então,
nós tivemos um caminho, um modo de seguir, um lugar para ir, alguém para nos espelhar, alguém para seguirmos, alguém para nos servir de modelo, de guia. E é isso. E de todas as lições que ele nos deixou, todas as formas de ver o mundo e de viver que ele nos deixou, nós, nos nossos estudos, tiramos 3 passagens do Evangelho para refletirmos sobre aquilo que Jesus quis que nós vivêssemos, pois viveu o que ele dizia, viveu o seu Evangelho, viveu a boa nova, fez esse convite e viveu. E nós vamos trazer então 3 passagens do Evangelho, não falas, para a nossa reflexão. Como os amigos sabem, Roma era, vamos dizer assim, era o povo mais poderoso da terra ao tempo do Mestre Jesus. Muitos povos foram invadidos pelos romanos, que tomavam um cuidado em especial de não interferir nas questões religiosas dos lugares onde invadiam. Queriam os seus impostos e paz. Nada de guerras. Dominavam pela força e precisavam de dinheiro para manter aquele exército que aumentava cada vez mais para manter a força, a paz dos lugares que invadiam. Ao tempo de Jesus, Roma havia invadido a Palestina, dominado o seu povo, cobrando altos impostos. Fazia com que um judeu que fosse visto caminhando ao lado de um romano fosse taxado pelos seus como um traidor. Mas as pessoas, em tempos de crise, muitas vezes se unem àqueles que são seus próprios algozes para sobreviver. Nós vimos isso acontecer na própria Segunda Guerra. Quantas pessoas não se uniram aos nazistas na França? E quando os nazistas foram embora, estes que se uniram a eles foram assassinados pelos próprios franceses. O mesmo acontecia lá. Mas existe um romano em especial que nos chama muita atenção, que era um centurião, um comandante de uma centúria de 100 homens, que aproxima-se de Jesus e diz: Senhor, eu tenho em minha casa um servo que eu gosto muito, mas que está doente. Quando esse romano, que podia ter mandado Jesus ir até a sua casa, alguém chama lá esse galileu até a minha casa, ele podia ter feito isso. Primeira coisa, ele vai até onde o mestre está. Vai até onde Jesus se encontra com os seus discípulos. Quando ele chega, todo mundo sai de pé. Ninguém quer ser visto como romano, para não ser tratado como um traidor. Quando ele diz do servo que gosta muito de gente, servo era uma coisa. Ele diz: eu tenho em minha casa um servo que eu gosto muito. E Jesus: eu vou até lá. Se levanta e diz: eu vou. E ele diz: Senhor, eu sou um homem que comando outros homens. Se eu digo a um dos meus homens vai até lá, ele vai, vem até aqui, ele vem. Não preciso fazer mais esforço nisso. Porque eu não sou digno que entreis na minha casa. Mas dizei uma só palavra, e o meu servo será curado. Jesus olha para os seus discípulos e diz:
no meio de um povo que vivia para a religião, que vivia da religião, que vivia dos seus rituais, que vivia mostrando. Por isso Jesus muitas vezes nos chama de sepulcros caiados, que eram podres por dentro e brancos por fora, porque só se mostravam para fora. Queriam mostrar para os outros que eram bons, mas por dentro não eram. Mas para aquele povo que vivia isso, Jesus olha para eles e diz assim: nem em toda Israel eu vi tamanha fé. Nem em toda Israel eu vi tamanha fé. O que podia ser considerado uma fé, se fosse de uma boca qualquer. Mas aqui nós falamos da luz do mundo. Jesus olha para o centurião e diz: vai, a tua fé curou o teu servo. Não fui eu, foi a tua fé. E ele, satisfeito, foi embora sem falar mais nada. Dizem que no caminho já viu pessoas da sua casa contando que o servo havia se levantado. A tua fé te curou. Aquilo que está dentro. Essa inteligência que já habita dentro de nós e que nós esquecemos de comungar com ela. Procuramos Deus em tantos lugares, até quando vamos orar olhando para cima, não bastaria que nós olhássemos dentro. Dentro já existe essa inteligência atuando em nós. Basta comungarmos com o nosso corpo físico, essa impressionante ferramenta que nos foi emprestada. Quem de nós aqui é capaz de dizer no seu coração: bata agora, bata, durante esses 40 minutos que nós vamos ficar aqui? Quem de nós aqui pensou nisso? Bata, não bata, bata, não bata. Não ia prestar atenção na palestra, né? Se tivesse que coordenar isso, né? Quem de nós aqui está pensando naquilo que o estômago está fazendo nesse momento? Digerindo, tirando as impurezas, tirando o que serve, o que não serve, absorvendo para a corrente sanguínea e expelindo aquilo que não nos serve mais? Ninguém daqui faz, ninguém daqui tem consciência disso e consegue inferir nessa inteligência em nada. Ela funciona sozinha, graças a Deus, né? Graças a Deus, essa inteligência funciona por si. O fígado faz mais de 500 funções. Um negócio que é um pedaço de água, não tem um nervo dentro, toda molenga. 95% de água é uma usina química. Nós sabemos uma, né? Que é filtrar o sangue. As outras 499 não temos nem ideia do que o fígado faz. Mas ele continua trabalhando. Queiramos ou não, continua trabalhando. Tem uma inteligência por trás. Que funciona. Que trabalha. E às vezes nós desplugamos da tomada e aí a inteligência nos avisa, nos mostra algo que é para ser visto. A fé. A tua fé te curou. Então fé é esse primeiro item que nós pescamos de tantos ensinamentos que o Mestre nos deu. Em uma segunda passagem do Evangelho, narrada por Lucas e Mateus de formas um pouco diferentes, porque Lucas era médico e aqui se trata de uma doença. Mas para falar sobre essa doença, eu preciso voltar um pouquinho, 1700 anos antes do tempo de Jesus, quando esteve na terra, um outro espírito impressionante pela sua força, Moisés, que faz com que o povo judeu
se liberte do jugo de 400 anos que ficou no Egito, que o povo hebreu, os hebreus, Hebron, que quer dizer o povo depois do rio, os hebreus foram migrando atrás de água. Vinha seca, migra para trás de água. Vinha seca, vamos indo, vamos caminhando, até que pararam no Egito. E chegando no Egito, foram escravizados. Durante 400 anos. Até que Moisés os liberta. E nessa liberdade é preciso pegar um povo que foi escravizado durante 400 anos e lhes dar leis que serviram para aquele tempo. Ao tempo em que a religião e o Estado precisavam das mesmas leis. A lei religiosa era a mesma lei do Estado. E é por isso que, graças a Deus, o nosso Estado ainda é laico. Ainda. Nós não sabemos onde é que vão parar. Ainda é laico, pois por ter um Estado laico, laico não quer dizer sem religião. Laico quer dizer que muitas podem existir. Muitas podem existir e serem respeitadas. Não uma só. Nessa diversidade que esse Estado laico nos protege. Mas aí Moisés vem, para aquele tempo, precisava de um Estado que fosse com as leis religiosas muito amarradas. E dentro dessas leis tinha uma que falava das mulheres quando estavam no seu fluxo menstrual. Está lá no Deuteronômio, e dizia lá, a mulher quando estiver no seu fluxo será impura. Tudo aquilo que ela tocar será impuro. Se ela tocar em algo, isto deverá ser lavado em água e durante 7 horas ficará impuro. Se ela deitar-se sobre alguma coisa, sobre aquilo que ela se deitou, aquilo será impuro. Deverá ser lavado em água e ficará impuro até a tarde ou durante 7 horas. Tem algumas traduções que diferenciam. O homem que se deitar com uma mulher enquanto ela estiver no seu fluxo menstrual, ambos serão expulsos da aldeia, da cidade, da vila. E se ela tocar em alguém sem o consentimento, poderá ser apedrejada. Porque quem que vai querer ser impuro num povo que é todo para fora, que quer mostrar para fora que é bom? Por isso, de novo, que Jesus os chama de sepulcros caiados. Os muçulmanos têm uma prática muito comum entre eles, que é orarem com a testa ao chão, virados para a Meca 5 vezes por dia. Essa prática os judeus já tinham, não se viravam para a Meca, mas orar com a cabeça encostada no chão era uma prática muito comum. E muitos batiam a cabeça na parede, ia lá de noite e davam uma... E aí no outro dia ficava roxo aqui. E aí dizia, passei a noite orando. Passei a noite rezando. Mas era para mostrar para o outro que ele rezou muito. Era para dizer que ele era bom, mas para fora. Então, ninguém gostaria de ser visto como uma mulher no seu fluxo menstrual. No tempo de Jesus, tinha uma mulher que estava há 12 anos. Não era mais um fluxo, era uma hemorragia. E essa mulher passa a ser conhecida no Evangelho como a hemorroíça. 12 anos. 12 anos no seu fluxo. O que quer dizer que essa mulher estava 12 anos sem encostar em ninguém. Sem receber um abraço. Um carinho. Talvez, se ela se aproximasse das pessoas, muitos se afastariam. Ninguém queria ser impuro. Já pensou se me vem caminhando do lado dela? Vão dizer que eu sou impuro. Eu vou andar longe. E essa mulher ouve falar deste Galileu, que já curara leprosos, cegos,
aleijados. E ela tem uma ideia. Porque ela pensa, como é que eu vou chegar? Quantos e quantos homens que conheciam profundamente a lei. E aí quando a gente fala lei, de novo, né? O Estado e a religião são a mesma coisa naquele tempo. Quantos doutores da lei não a haviam expurgado? Não a haviam expulsado do templo para que não tornasse o templo impuro? Mas ela tem uma ideia. Ela vai até onde Jesus está. E quando o mestre passa, no meio da multidão, ela se aproxima sorrateiramente e toca na túnica de Jesus, a pontinha, sem que ele visse. Só. E quando toca, ela sente um frêmito invadir o seu corpo e ela se cura instantaneamente. E Jesus para e diz, alguém me tocou. E Pedro diz assim, não, mas tem uma multidão aqui, alguém deve ter lhe tocado mesmo. Não, alguém me tocou de uma maneira diferente, porque eu senti um fluido sair de mim. Um fluido, uma energia, depende da tradução. Mas entendemos, né? Eu senti algo sair de mim. E aí ele se vira, quem me tocou? Quem me tocou? Nós estamos falando aqui de um espírito puro há 5 bilhões de anos. Governador espiritual do planeta, que conhecia uma por uma das suas ovelhas, pelo nome. Será mesmo que Jesus não sabia quem me tocou? Quem me tocou? E agora? Falo e sou apedrejada? Porque essa era a lei. Ou mostro a minha fé? E ela diz, fui eu. No meio daquela multidão que a conhecia. E se ajoelha. Fui eu que lhe toquei. Jesus, que veio quebrar todas as regras, todas as leis. Eu não vim destruir a lei, eu vim para fazer com que ela se cumpra. Mas eram essas leis que não cabiam mais no coração dos homens, que serviram num tempo, já não serviam mais naquele tempo de Jesus, e muitas não servem, muito menos agora. Mas ele toca. Levanta a mulher de novo. A tua fé te curou. Por que será que Jesus fez questão dessa mulher fala? Porque além da fé, é preciso muita coragem para ser cristão. É preciso muita coragem para nos dizermos cristãos. Nos dias que nós vivemos, nesses dias tão atribulados, quem diz, a quem lhe perguntar, eu sou cristão. E ser cristão quer dizer, eu defendo a paz. Eu sou capaz de morrer pela paz. Eu defendo o amor e a compaixão entre os homens. Aonde tiver violência, eu não compactuo, em hipótese alguma. Onde existir uma nesga de violência, eu não compactuo, porque eu sou cristão. É preciso muita coragem. Muita coragem.
coragem, fé e o último tripé deste triângulo. Nós pensamos da Quinta-feira Santa. A Quinta-feira Santa foi marcada por diversos acontecimentos excepcionais na vida do Mestre. Mas num deles, os homens, os seus discípulos, caminhavam à tarde, indo para o lugar onde iriam ceiar. Jesus gostaria muito de passar a última ceia com eles, a última Páscoa. A Páscoa é muito importante para o povo judeu. Nós não temos nem ideia do que é celebrar uma Páscoa. A importância que é para o povo judeu, nós não poderíamos conceber dentro da nossa visão cultural a importância daquilo. E já quando Jesus diz que eu quero passar a minha última Páscoa com vocês, e aí que eles começam a acreditar, porque até então eles não acreditam muito. Jesus já havia dito, daqui a pouco eu não vou mais estar com vocês. Mas eles já tinham visto Jesus curar, já tinham visto Jesus expulsar demônios, pensaram, ninguém vai matar isso aí, né? Mas ele avisa, essa é a última Páscoa que a gente passa junto, eu quero ficar com vocês. A Páscoa, você pega o nosso Natal aí, onde a gente fica com a família, etc e tal, liga para aquele irmão que você há 10 anos não liga, pega o nosso Natal, multiplica por 10, é mais ou menos o que o judeu sente. A Páscoa é comemorada naquele momento que Moisés liberta o povo judeu lá daquele jugo de 400 anos, então esse momento é chamado de Páscoa. É a comemoração dessa liberdade. E para eles é muito importante. Jesus de tarde estão indo para o lugar onde eles vão ceiar e eles vêm discutindo. Bom, já que ele vai partir mesmo, que ele está falando tão sério, quem será de nós que ele vai deixar no seu lugar? Será que é Pedro, que é o mais velho? Não, Tiago? Não, talvez João, que é quem ele gosta mais. E eles vêm ver quem de nós vai ser o maior, vai ser como se fosse o líder de nós. E Jesus está lá na frente esperando ele chegar. Quando ele chega, Jesus pergunta, o que vinhas discutindo pelo caminho? Como se ele não soubesse. Nada. E aí vem a noite. Vem a noite e eles vão fazer a ceia. A ceia, essa ceia dessa Quinta-feira Santa é tão importante, que a missa católica ela é baseada nessa janta. O que acontece nesse momento, naquela ceia, durante aquela ceia, quando ele divide o pão, quando ele bebe o vinho junto com ele, quando ele dá as instruções de como eles devem agir no futuro, naquele momento ali. Aquele momento, é naquela ceia que Jesus disse, se me amais, guardai os meus ensinamentos, e eu rogarei ao meu Pai, ele no futuro vos enviará um outro Consolador, que ficará convosco para sempre, e vos fará compreender tudo aquilo que eu tenho dito. Foi nessa ceia, foi nesse momento tão especial. E é ali, depois que todo mundo come, que ele amarra o pano na cintura, pega uma bacia de água, se ajoelha na frente dos seus discípulos e começa a lavar os seus pés. E ele seca com aquela toalha e vai para o outro. E lavar os pés era um serviço de escravos. Considerados piores do que servos, sem alma. Tanto que Pedro diz, Senhor, isso é serviço de escravos. Eu não vou permitir que lavem meus pés. Humildade. Símbolo da humildade. Símbolo da humildade. E aí Jesus diz, Pedro, se não deixares eu lavar os teus pés, tu não terás lugar comigo. Ah não, então topa para lavar os pés, a mão, a cabeça também. Ele é um homem muito intenso, Pedro é um homem muito intenso. E Jesus lava os pés de todos eles e diz, daqueles dentre vós que quiser ser o maior,
que seja aquele que mais serve. Nossa. Isso. Daqueles dentre vós que quiser ser o maior, que seja o que mais serve. Há mais de 1000 anos, essa cerimônia é feita. Mas é feita entre os papas. Este papa que está aí agora, pegou a sua bacia e foi para a rua lavar os pés dos mendigos de Roma. Num ato excepcional, quebrando todos os paradigmas, porque era um cardeal lavando o pé do outro, né? Agora pensa um pezinho lá da Palestina, como é que não era? Aquele dentre vós que quiser ser o maior, que seja o que mais serve. Um ato de amor. Porque servir não é fazermos uma caridade longe daqueles que nós convivemos. Porque é muito fácil eu vir aqui e dar uma cesta básica para a pessoa ali, que eu vejo uma vez por mês. Mas ajudar a esposa a lavar a louça, aí já é mais difícil. É verdade. É verdade. Servir com compaixão, com companheirismo, é difícil. Porque nós podemos fazer todos os nossos atos um ato de servir. Com um sorriso, com um abraço, com um pensamento. Quantas vezes, às vezes passa uma ambulância, eu paro o carro aonde eu estou e eu admiro muito esses homens e mulheres que dedicam a vida a salvar a vida dos outros. Eu faço uma prece. Deus acompanha aqueles homens onde eles forem. E aquele que está lá dentro também, né? Se já está lá dentro, né? É servir. É servir também. Um pensamento é servir. Um silêncio. Um abraço. Um perdão. Um ombro. Um não julgamento. Todas as formas de ser. E por conseguinte, formas de amar. Fé, coragem e amor. 3 lições que extraímos do Evangelho, dentre tantas que essa luz do mundo deixou para nós, para que nós sejamos felizes aqui na Terra. Essa é a mensagem que nós gostaríamos de transmitir hoje. Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, queremos te agradecer pela grandeza desta noite. Mais uma vez, ouvimos tanto sobre as tuas obras, como aprendemos, como nos ensinastes. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a termos a coragem necessária de assumirmos o nosso papel diante das nossas comunidades, que tenhamos a humildade do teu exemplo, todos os dias nos dispondo a servir, não importa os nossos trabalhos, as nossas tarefas, que saibamos, Senhor, que o maior dos exemplos é não ficarmos parados. Mostraste-nos ainda hoje que a inércia a nada nos leva, que saibamos arregaçar as nossas mangas, ir de encontro aos nossos irmãos, que saia dos nossos corações, Senhor, a necessidade do servir. Que não sejamos os cristãos caiados, mas que sejamos a capacidade que brota do teu exemplo. Que possamos, Senhor, ter a fé, a nossa fé robusta, aquela fé que nos
concentra para seguirmos em frente, ainda que as pedras do mundo se levantem contra nós. Que tenhamos, Senhor, a sapiência, a certeza do cego quando disse: expulsa-me, mas eu não negarei aquilo que acredito. Que saibamos ser fortes, fiéis, Senhor, na nossa fé. Ainda que sejamos apenas um a lutar, mas que não deixemos jamais a nossa senda de lado. Que sejamos úteis, Senhor, porque somos instrumentos do Teu amor e da Tua paz. Que possamos todos os dias, antes de pensar em nós, pensarmos no irmão. Pensarmos, Senhor, na necessidade do outro e no como ser útil. Que possamos agir do coração para fora. Que não sejamos fúteis, que a nossa verdade seja a Tua verdade. Que as nossas lutas sejam as Tuas lutas, porque as nossas conquistas serão, Senhor, serão as Tuas. A conquista do amor, das bênçãos, da paz. Te agradecemos por este aprendizado desta noite, por esse irmão que se deslocou para vir nos trazer tamanho ensinamento. Queremos te agradecer, Senhor, porque enfrentamos o tempo, enfrentamos as dificuldades, saímos mais cedo do trabalho, mas aqui estamos. Obrigado, Senhor, por tudo que nos moveu até esta casa de oração, por todos os irmãos desencarnados que aqui estão povoando, Senhor, este momento. Que todos, como nós, tenham aproveitado intensamente esse momento. Queremos te pedir bênçãos a todos desta casa, a todos os irmãos que aqui não puderam chegar, Senhor, que lá nos seus trabalhos, lá nos seus lares, que recebam as bênçãos que recebemos aqui neste momento. A nós que vamos voltar aos nossos lares, Senhor, sejamos guiados pelas tuas mãos benditas, e possamos levar o nosso coração renovado por tudo que desta noite colhemos. Obrigado, Senhor, por fazer de cada um de nós um elo nesta corrente de amor. Que assim seja.